Aí galera que curte engenharia clínica. Estamos aqui de novo no estande da Protec com o Conrado, mas nós vamos falar agora de monitor, tá certo? O monitor é muito importante, vamos dizer assim, o monitor, eu digo assim, você tem o eletrocardiógrafo, por exemplo, ele faz diagnóstico, ele foi feito para fazer diagnóstico. O monitor, ele ajuda você a monitorizar a condição do paciente e tem vários parâmetros, se bem que hoje, até te pergunto, o monitor de ECG com 12 derivações também faz diagnóstico. Também faz diagnóstico. Hoje eles vão ter toda a parte de reconhecimento de arritmia, já vai acabar fazendo um diagnóstico bem completo também. Mas a função principal dele continua sendo aquela de monitorar, de acompanhar o paciente ali beira de leito, numa questão de uma cirurgia e tudo mais, né? Então, por exemplo, o paciente está com frequência cardíaca muito lenta, está bradicárdico, o médico dá uma droga para aumentar a frequência e olha no monitor e vê se a frequência aumentou. São vários parâmetros, né? Você tem o básico aí, temperatura, ECG, saturação, CO2 exalado. Isso! Vai embora, não tem fim. Agora, coisas que me chamaram a atenção de cara, foi esse carinha aqui portátil, né? Então, o Conrado me falou, Lúcio, isso aqui é um termômetro, tá certo? Que é um termômetro que você vai colocar no ouvido e é usado muito na triagem, criança principalmente, ou adulto criança, também. Mas até adulto, né? Que acaba sendo uma medição rápida que você tem, né? Pontual. Os outros métodos acabam sendo aquele por temperatura pelo condução, né? Condução, então ele leva um tempo maior e aí você consegue uma medição exata, por ser intra-auricular, mais precisa do que esses que a gente vê de testa e tudo, né? Porque a velocidade também. E a velocidade acaba sendo bem rápida. Então eu achei bem bacana, ó, triagem de hospital, você vai no hospital, todo mundo sabe, vai chegar lá na enfermeira, ela vai fazer a triagem, vai te medir a pressão, temperatura. Então esse aqui, rapidamente, você vai poder fazer isso, né? Uma outra coisa aqui que eu vou falar antes de passar para o Conrado, porque ele tem uma coisa do software aí que é... Pessoal, eu quero chamar a atenção para a importância do oxímetro na atenção básica de saúde. Quando a gente estuda a questão do oxigênio no mundo, a gente chega à conclusão que é o seguinte, muita gente morre porque não tem acesso a diagnóstico de doenças tratáveis por oxigênio. E quando tem o diagnóstico, não tem o oxigênio. Então a gente tem dois problemas. E o oxímetro, apesar de não ser o padrão ouro para verificar a hipoxemia, por exemplo, seria o gasometria arterial, a gente sabe que ele salva vidas. E outra coisa, ele ajuda a economizar o gás, porque se o paciente, você está com o FiO2 baixo, está com o FiO2 abaixo de 90%, você prescreve oxigênio, você monitora, você corta o oxigênio. Então, jogar luz nisso, isso aqui salva... Porque quem está na cidade grande, São Paulo, capitais de estado, cidades do interior, tem isso aqui. Mas quando você vai para regiões distantes, não tem isso, salva a vida, isso é importante falar. E mais uma coisa que eu vou falar antes de passar para o Conrado é o seguinte, muita gente não percebe porque os monitores têm dois canais de temperatura. Acontece que a temperatura média corporal, ela é melhor calculada quando a gente tem a temperatura retal, que é a temperatura interna, e a temperatura da pele. Então, se eu precisar de uma medição de temperatura muito exata, eu vou precisar de usar dois canais de temperatura e ter os transdutores. Os transdutores são os mesmos, o formato é que muda, né? Sim, acaba sendo o mesmo, o princípio de funcionamento acabam sendo semelhantes, mas eles acabam sendo adequados para colocar na pele ou internos, né, no caso. E quando a gente esteve na Protec, né, o Conrado infelizmente não estava lá, a gente não pôde se encontrar, mas me alertaram que o software desse equipamento é muito rápido, ele responde muito rapidamente e eu queria que você falasse um pouco para a gente, à vontade aí, as saídas, o que você puder falar para a turma. A gente até é suspeito, né, porque eu sou um dos pais das crianças aqui,
mas uma coisa que a gente busca muito é realmente a resposta das nossas máquinas, né? Então, por exemplo, nesses equipamentos aqui nossos todos, a gente, por exemplo, não trabalha eles em cima de um sistema operacional, né? Então eu já faço a programação deles diretamente no chip. Isso permite que a gente tenha um controle mais direto, mais em cima de toda a parte de processamento da máquina, e também permite que eu tenha uma resposta rápida, né? Então a gente vê o tempo de inicialização de uma máquina minha, né, comparado com os dos demais, você vai ver que ele vai ligar muito mais rápido. A resposta a um toque, você vai perceber que ela acaba sendo mais rápida, porque você não precisa rodar ele em cima do sistema operacional. Então acaba sendo uma vantagem que a gente acaba tendo aqui, né? Então, E esse aqui é modular, né? Você pode, na verdade, assim, no passado também, falando do passado, lembrando do Hélio Chigueto, nosso encontro, você tinha que ter um monitor de temperatura, um monitor de ECG, um monitor, um oxímetro separado. Isso foi juntando, e hoje a gente chegou nos módulos, né? Então você pode comprar um monitor, esse módulo aqui, eu não de consigo Nellcor, ver, oximetria Nellcor. Oximetria. E aí estão dizendo que a tecnologia que eles usam é da Nellcor, que é uma referência mundialmente aí conhecida. Esse aqui é o de capnografia side stream, que a gente acaba tendo, né? Vai medir a quantidade de gás carbônico que tem no ar exalado pelo paciente, porque isso vai dizer se ele está retendo CO2 ou não. Se ele começa a reter CO2, aí começa com acidose, tem uma série de problemas. E como ele diz que é um side stream, ele vai pegar o fluxo do ar exalado, vai colher uma amostra, vai fazer uma análise e vai mostrar, tá? Então o vermelho eu lembro que é pressão invasiva, o preto acaba sendo o ECG aqui. E o azul, oximetria, né? Oximetria, os de 2 de temperatura e os canais de pressão não invasiva aqui também, a entrada para o manguito. Além disso, a gente vai ter então, né, como módulos externos, né, ou até como módulo interno, às vezes também pode vir pré-configurado desse modo. Capnografia, tanto side stream quanto a mainstream, né, que é a que fica no próprio sistema. Débito cardíaco, pressão invasiva, então você pode ter outros canais de pressão invasiva adicionais. Agentes anestésicos, acaba tendo aquele pacote completo aí de parâmetros que hoje está cada vez monitorando mais coisa, né? Então está sendo um negócio bem legal. E dependendo do ambiente, você vai utilizar se a é para um centro clínica cirúrgico, se é para um centro de hemodinâmica, se é simplesmente um beira direito, se é um de triagem, acaba o parâmetro, o item que a gente está utilizando muda um pouquinho, né? Eu tive alguns anos em hospital cardiológico, então a gente usava muito a pressão invasiva. No primeiro pós-operatório. Então ali eu tive saiu do papel, né, que a gente estuda transdutor de pressão, e fomos para a prática. Então trabalhei muito, até que chegou os descartáveis, e eram reutilizáveis, né? Hoje já acaba sendo... Eram capacitivos, você tinha ali enfim... O domozinho ali para você fazer o casamento com e era um capacitor, na verdade, né? Quando variava ali, você acabava medindo pela capacitância, bem legal, né? Pessoal, agora eu estou aqui num equipamento, um dispositivo que todo hospital tem. Muitos que não têm rede de gases acabam usando os cilindros, né? E a régua de gases ela traz um conforto muito grande. Essa é uma configuração aqui de régua, vamos dizer assim, não é uma régua puramente de gás, porque ela traz a elétrica também, né? Traz rede, pode trazer uma série de luz indireta, enfim, telefonia, chamada de enfermagem, tem uma série de características que ela pode trazer para vocês. E lembrar aqui para os marinheiros de primeira viagem, né? Amarelo é para ar comprimido medicinal, verde é para oxigênio, o vácuo é na cor cinza e de novo aqui o verde do oxigênio. Lembrando que é o seguinte, esse cara aqui, ele é conectado diretamente na rede de vácuo, portanto, ele me permite simplesmente eu gerenciar o nível de vácuo que eu quero, o nível de pressão que eu quero. Já esses dois aqui, eles também são aspiradores de secreção, mas ele usa o fluxo de ar ou o fluxo de oxigênio para gerar essa pressão negativa. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, é muito importante vocês entenderem esse fato aqui. Esses
fluxômetros que a gente utiliza no hospital, eles têm uma pressão para a qual elas foram calibradas. Vê se o Breno consegue focar ela aí, que é 3,5 kgf por centímetro quadrado. Isso vai dar mais ou menos 345 kPa. E se você alimentar esse indivíduo aqui com pressão da rede mais alta que isso, você vai estar perdendo o oxigênio que poderia estar sendo utilizado para uma outra pessoa, tá? Então a régua de gás ela tem que ter algumas características, fácil de limpeza, fácil acessibilidade para manutenção, e tudo isso você pode ter nesse tipo de equipamento, juntando aí um grupo de tecnologias. Então, pessoal, esse é mais um produto da Protec que ela está trazendo aqui para a feira. Agradecer de novo, a gente vai fazer mais vídeos junto com a Protec, porque dá para ensinar bastante. Então, por isso é importante comentar, deixar seu like, compartilhar, fazer o vídeo chegar em quem você queira que conheça, né, o conteúdo. E não mais, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado aí, valeu.